Então, para ativar a força da coragem, da virtude da coragem. A virtude, coragem, é também força, né? Que a gente, aqui no teste de chama de bravura. Então, as forças da coragem é bravura, perseverança ou persistência, integridade, honestidade e vitalidade. Por que que a bravura é uma força de coragem? Porque você precisa ter coragem para enfrentar os medos que a vida te coloca. Tudo que é desconhecido gera medo. A gente tem medo de falar em público, que é o medo associado à morte, é tão forte quanto o medo da morte. Aliás, é mais forte que o medo da morte, o medo de falar em público, entendeu? O que a gente está fazendo aqui é enfrentando os nossos medos, colocando a nossa cara a tapa, enfrentando uma possível rejeição, enfrentando uma possível baixa audiência para esse conteúdo que a gente quer entregar com tanto amor para as pessoas, não é? Então, a gente está colocando as nossas forças em ação. E a integridade ou honestidade é uma força de coragem, porque para você devolver troco errado na padaria, você tem que ter coragem de olhar para si mesmo e falar: eu não vou ficar com esse dinheiro que não é meu. Entende? Então, as pessoas que têm integridade como força de assinatura, como primeira força, são pessoas muito corretas e muito íntegras com os valores que ela carrega. E para você defender os seus valores sem ser corrompido por eles, hoje a gente vive em um mundo corrompido, que é muito fácil se corromper diante do quê? Das tentações, né? Tem até oração, né, que Deus nos ensinou, para a gente não ceder às tentações da vida. Então, você tem que ter coragem para poder ser honesto. Então, é isso daí. E a vitalidade, que é uma força extremamente importante, que você precisa para você fazer o seu treino de saúde, que você precisa ter, que é o zeste, que eles chamam, né? A vitalidade, que é uma força que vem do sol, que vem da energia. Então, eu considero essas forças muito ligadas ao eixo eu e o outro, Áries e Libra. Por quê? Porque Áries é a coragem, a perseverança e a integridade é uma característica de olhar para o outro e ter coragem de ser íntegro com aquilo que é importante para você, sem ofender o outro. Então, eu associo as forças da coragem a esse eixo, eu e o outro. A virtude da transcendência, eu acredito que são virtudes extremamente, forças extremamente importantes para você realmente crescer, para você botar o pé no fundo do poço, olhar para os seus traumas, para as suas dores, para as suas meléticas e falar: muito obrigada, Deus, porque eu venci mais uma. E isso, para mim, eu relaciono esse eixo da transcendência às casas 2 e 7, que é touro e escorpião, porque touro é o prazer, o escorpião é a sexualidade. E é a forma como você lida com os prazeres da vida. E muitas vezes a gente tem que transcender, abrir mão de algumas coisas para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Outras vezes a gente tem que buscar se nutrir da beleza da natureza, porque a gente é natureza. A gente ser grato por todas as dificuldades, por todas as quedas, não perder a esperança e procurar quebrar a rigidez. Por isso que o humor é uma força de transcendência. Pensa numa situação dramática, pensa numa situação de conflito, pensa numa situação em que os ânimos estão, sabe, queimando. Aí vem uma pessoa muito sábia, genuinamente honesta, e faz uma brincadeira. Quebra aquela rigidez, quebra aquele conflito, e muitas vezes de uma cena catastrófica acaba saindo uma grande risada. E aí todo mundo se abraça e todo mundo se perdoa. Então o humor é uma força extremamente importante, e só quem é capaz de usar ela com força e sabedoria, usando outras forças, são pessoas que são genuínas. Por quê? Porque você precisa fazer isso de uma forma genuína, verdadeira, senão vai ser falso. Você não vai ser, sabe, piadista. Porque uma coisa é ser piadista, outra coisa é colocar um humor saudável dentro de uma situação de conflito. Não é qualquer pessoa que sabe isso. Entende?
A espiritualidade. Espiritualidade muitas vezes é confundido com a religiosidade. Mas mesmo ou com dogmas, a espiritualidade te ajuda a transcender momentos difíceis, que é aquele momento que é você e Deus no seu quarto. Isso precisa estar fazendo parte da sua vida, da vida de qualquer pessoa. Então você pode ser uma pessoa consciente de todas essas forças e usá-las de uma forma homeopática para você conseguir manter-se em equilíbrio. Eu sou fã da virtude da transcendência. Eu tenho todas, exceto o humor, que o Adolfo tem, graças a Deus, que é a primeira força dele, entendeu? Então, eu tenho facilidade para transcender, porque eu tenho várias forças de transcendência na minha assinatura. Aí temos a virtude da sabedoria. Sabedoria e eloquência. E eu entendo que a sabedoria, a virtude da sabedoria, ela está muito ligada ao eixo 3 e 9, que é Gêmeos e Sagitário. Então, você pode usar esse eixo e ter consciência de que é muito bom usar a criatividade, usar a curiosidade, porque o que é a curiosidade? Quem é curioso? É Gêmeos? Porque eu quero conhecer mais, quero conhecer mais. Eu quero ser criativo. Quem é criativo? É aquela pessoa que está querendo fazer com que algo dela se estenda ao mundo, venha para fora e crie algo a partir de si, né? Também é da sabedoria o critério que é mente aberta. Poxa, eu para poder aprender eu tenho que ter mente aberta, porque se eu sou a pessoa mais inteligente da mesa, eu estou na mesa errada. Todo mundo já fala isso, todos os coaches de que ganham muito dinheiro falam isso. Mas se você está no mastermind, aí, numa reunião em que você sabe tudo, então você não precisa estar lá. E isso é um grande perigo para quem tem força de sabedoria, ligados, né, à virtude da sabedoria, a criatividade, a curiosidade, o critério, amor, aprendizado e perspectiva. Tudo tem que ter um equilíbrio, porque a perspectiva te ajuda a olhar o outro plano. Se eu estou falando e o outro tem uma outra visão, será que a visão do outro pode acrescentar algo no meu conhecimento? Então, você tem que ter essa coisa. Agora, Sagitário e Gêmeos, que são os signos que estão muito ligados a esse eixo da sabedoria e do conhecimento, na sombra desses signos, a eloquência de Sagitário impede ele de, muitas vezes, perceber o que ele mesmo está fazendo com o discurso que ele está falando. Entendeu? Então, essa coisa assim, essa instabilidade também de hora pensar de um jeito, hora pensar do outro, o curioso não terminar os seus estudos, os seus ciclos de aprendizado, também é o que está na sombra. E essas características de uma personalidade pode fazer com que essas forças caiam no seu elenco. Faz sentido? Faz todo sentido. Né? Aí a gente tem a virtude da humanidade, que dentro dela tem amor, generosidade, que é bondade, e inteligência social. Eu coloco uma analogia com os eixos de casa 4 e 10. Por quê? Câncer e Capricórnio. Amor, meu filho, é câncer. É a mãe, aquela que fica 9 meses carregando o bebê no útero, passando mal, tendo queimação, vomitando, entendeu? Precisa ter muito amor para poder gerar uma vida. Então, eu associo a força do amor com a força da maternidade. Então, isso está com o signo de câncer. Pessoas que têm essa energia canceriana forte no mapa costumam demonstrar muito essa força. A bondade. A bondade, ela é análoga à força do amor. Porque uma pessoa boa, ela vai cuidar do outro como ela estivesse cuidando de alguém dela. Entendeu? Então, um cuidador, né? Um cuidador, ele é bondoso, ele é generoso, e ele está vivendo assim. Você já imaginou que é ser um cuidador? E quem? Ele cuida de quem? Ele cuida do idoso. E o idoso é o quem? É o Capricórnio. Mais uma vez, eu vejo o eixo Câncer e Capricórnio muito aparecendo dentro dessa virtude da humanidade. E a inteligência social é capaz de perceber o que está acontecendo no entorno. São aquelas pessoas que sacam quem está mal, quem está falando, quem já está de saco cheio, quem vai sair dali bufando, entendeu? Então, eu entendo que esse eixo da humanidade, da virtude da humanidade, está muito ligado às casas 4 e 10 no mapa
astrológico e com os signos de Câncer e Capricórnio. Aí a gente tem a virtude da justiça, que é a quinta virtude, que tá trabalho em equipe. Cara, você tem que ser muito justo, porque o que dá, o pau que dá no Chico tem que dar no Francisco. Não pode ter dois pesos e duas medidas. Você pode ter coerência com o nível de consciência de cada um. Então, se você não vai tratar o faxineiro da mesma forma que você trata o presidente, isso é inteligência, né? É um trabalho de inteligência social. E o trabalho de equipe, que é um trabalho de cidadania, todo mundo tem que fazer. E isso daqui, muitas vezes, aparece torto em alguns ambientes em que isso deveria estar muito, muito bonitinho. Por exemplo, no BNI, ele é muito dependente desse trabalho. As pessoas têm que saber qual é o papel delas dentro do grupo. Você tem que saber qual é o papel seu dentro da sociedade, os seus direitos e os seus deveres. E isso é ser justo, né? A equidade é trabalhar, dar o mesmo tratamento condizente com cada uma das pessoas. Se o sujeito não tem nível consciencial para entender uma eloquência sagitariana, de que adianta que o outro vai falar, né, com os neologismos, com as palavras mais, né, incríveis do mundo, mas o sujeito ali não vai conseguir compreender. O que acontece? Aí aparece o quê? Uma baixa humildade. Então, esse tipo de desnível vai fazer com que a sua força de humildade caia lá para baixo, porque você não está conseguindo usar uma determinada força de uma maneira equilibrada. E a liderança, né? Eu acho que a liderança é uma característica, uma força que está sob o pilar da justiça, porque um líder que é líder, ele sabe olhar e perceber quem é quem. Ele sabe perceber quem tem o valor, ir lá e dar o valor para aquela pessoa desenvolver e aquela pessoa exercer essa força que ela tem. Muitas vezes, um líder que tem visão humanitária, que tem visão de justiça, ele identifica pessoas com habilidades e competências que podem ser desenvolvidas que a própria pessoa não acredita que tem. Então, isso é líder. Então, eu considero que a virtude da justiça está ligada ao eixo 5 e 11, Leão e Aquário, porque tem que ter visão de futuro e tem que ter capacidade de liderança. E, por último, a virtude da temperança, que envolve perdão e misericórdia, humildade e modéstia, prudência, autocontrole e autorregulação. Em geral, as pessoas, se você for ver lá no ranking do teste VIA, a força que mais aparece em todos os testes VIA do mundo é justiça, como primeiro, e última, autocontrole. Autocontrole, que é a questão das emoções. Então, as suas emoções, elas podem ser um cavalo selvagem ou um cavalo adestrado. Então, você vai estar tendo que ter muito equilíbrio, na minha visão, de comparação de analogia, de casa 6 e casa 12, virgem e peixes. Porque o virgem é o animal doméstico e peixes é o animal, é o grande animal de grande porte, animal selvagem. Então, a gente tem um animal selvagem dentro de nós que a gente precisa domesticar através do perdão, da misericórdia, através da humildade e modéstia. Então, veja, não adianta ter uma eloquência incrível de saber, de sabedoria, não sei o quê, e não ter humildade para saber que, por mais que você saiba, você nunca sabe nada, porque nós mal e porcamente sabemos quem nós somos. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se busca, menos a gente se acha, né? E a prudência é uma força muito característica de Virgem e de Peixes. Por quê? Porque a pessoa tem, sabe, coloca sempre 1001 situações em que ela pode ter problemas e riscos de fazer alguma coisa. E acaba procrastinando por causa disso. Então, essas forças estão, na minha opinião, ligadas a esses signos. E o autocontrole e a autorregulação é quando você tem a capacidade de olhar e perdoar os seus erros e perceber que, a partir desse auto-perdão, você tem uma autocorreção. E é isso. Tá bom? Então, missão
é usar suas forças e talentos para sua potencialidade máxima para poder servir a Deus aqui na Matrix. Então, se você quiser saber mais sobre forças, virtudes, mapa astral, treino físico, mentoria de saúde, estamos aqui, né, para te receber com todo carinho. O Rafael convida você a segui-lo, eu convido você a me seguir. Então, aí, o teste via está no convite dessa live, o link, copia e cola no seu navegador e faça o teste. E aí, a hora que você fizer o teste e tiver um monte de dúvida, você coloca no comentário aqui dessa live e eu e o Rafael prometemos fazer uns riozinhos para responder vocês. Tá bom? Olha, eu sabia que a nossa junção ia gerar bons frutos, né? Foi uma construção de 4 dias intensos de live. A gente sempre tentou trazer aí explicações, acolhimentos, tapas na cara, empurrões, né? Discernimento. Então, fico muito feliz de ter feito tudo isso com você, de ter aprendido bastante com você também. Tá? Eu também, né? E de fato, né, a gente conhecer um pouquinho mais sobre nós, um pouquinho mais sobre nossas forças, um pouquinho mais sobre nossa parte luz, nossa parte sombra, faz toda a diferença para a gente tomar as decisões. Né? Então, veja aqui para você, voltando na pergunta que você fez no começo da live, como é que acontece esse ranking de 24 forças? É tudo isso. Uma interagindo na outra, uma colocando na outra. Se uma não funciona muito bem, vai impactar a outra, entende? E aí eles fizeram esse teste. Ele é um teste reduzido. Quando eu fiz esse teste a primeira vez, eram 240 perguntas. Agora são 120, né? Sim, 120. Eles reduziram. Então, com 240 perguntas, a amostragem de situações era maior. Mas por que tiraram? Porque o neguinho não tem paciência de responder 120, entendeu? Então, é isso, né? Assim, esse imediatismo humano que muitas vezes a gente acaba perdendo um pouco, né? Com isso. Nesse mês de junho, com as nossas lives, suas palavras finais aí para deixar para a galera e a gente deixar registrado. Eu quero agradecer você que me incentivou. Eu andava com um pouco de preguiça de fazer live, né? Fiz muitas e então você me retomou, né? Me ativou a minha energia da coragem, da determinação, da perseverança. Você me ajudou a perseverar e eu sou grata. Porque gratidão é uma das minhas maiores forças. Eu sou grata até ao dedo que bate na parede, entendeu? Eu acho que essas coisas assim, a gente tem que sempre ser grato, porque tudo acontece por um propósito maior do que a gente possa compreender. Tá bom? E você, quais são as suas considerações finais? Bom, primeiro, né, quero deixar bem claro que também é um desafio você ter, para mim, né, ter aí um compromisso com o universo, né? Porque quando a gente fala assim, vamos fazer lives todas as semanas do mês de junho, é um compromisso, né? E isso é muito legal, porque de fato isso motiva a gente a se preparar para o dia de hoje, cada um dentro da sua energia, dentro da sua capacidade. E independente, é uma atitude que eu acho que todas as pessoas deveriam experimentar, né? Se coloca à prova de vez em quando, sabe? Tem alguns desafios que façam você se esforçar, né? Ah, mas já me esforço muito na minha vida. Mas se esforce com algo que você acredite muito mais do que a necessidade do trabalho e do dinheiro, né? Então, eu costumo ter um lema comigo, né? Eu gosto de que a minha presença faça diferença na vida de alguém, né? Se eu estou em algum ambiente, a minha presença tem que fazer diferença naquele ambiente. E a gente ocupa algum ambiente todos os dias, até que a gente morra, né? A gente vai ocupar de outra forma outros ambientes, mas enquanto a gente estiver aqui, né,
tem alguém que pode ouvir uma palavra sua e você fazer a diferença na vida daquela pessoa. Às vezes, a sua presença em algum ambiente, mesmo sem a pessoa conversar com você, já faz a diferença. Isso é incrível. Quando você consegue isso, é incrível. Quantas vezes eu já presenciei na academia pessoas indo numa outra pessoa e perguntar: meu, como você consegue esse corpo? Como você consegue ter essa saúde? Como você consegue se manter sempre bem arrumado? Né? Então, olha, o fato da pessoa só de estar presente no ambiente motiva alguma energia dentro Exato. dela, né? Isso. Então, eu deixo aqui minhas últimas palavras de que, assim, acredite fielmente nos seus sonhos, acredite que também, e reconheça que você também é valioso e valiosa para esse mundo. Tá? Exatamente. Eu acho isso mesmo, viu, Rafa? Eu acho que é muito importante isso que você acabou de falar agora, é muito relevante. A gente deixar a nossa marca no mundo, deixar, sabe, a nossa presença como um pontinho de luz. Um pontinho, né? Um pontinho de luz. Um pontinho de esperança. Eu acho que se você for luz e esperança na vida de alguém, é muito melhor do que não ser nada, do que ser uma mala sem alça, né? E mesmo você se esforçando, e às vezes você acha que você não é, mas você é, porque todos nós temos Deus dentro de nós, todos nós somos luz, de alguma maneira, né? Energia condensada dentro do corpo físico, envelopada. Então a gente tem que acreditar que nós estamos em algum momento para sofrer o nosso Big Bang, que isso vai acontecer. É no momento que a gente conseguir alcançar essa luz divina que está dentro de nós nos guiando. É isso. E agradecer ao pessoal, né, Má? Agradecer os amigos, os familiares, os alunos que participaram aqui da live com a gente. E se vocês gostaram e tiverem ideias novas para a gente, deixa nos comentários depois da live. Né? Isso, algum tema específico, estaremos aqui, tá bom? Obrigada, então. Querido, que Deus te abençoe, viu? Muito obrigada pelo convite de fazer essas lives. Estamos juntos, vamos unir nossos projetos, vamos transformar o mundo com amor. Beijo, Má. Obrigado, Tchau. gente. Até a próxima. Obrigada. Até.